Olá! Nesta Semana do Professor, o programa Diálogo Aberto recebe um dos maiores juristas desse país, o professor Paulo Bonavides. Professor, seja muito bem-vindo ao programa Diálogo Aberto. Apraz-me muito estar presente para essas considerações num programa que é de veras conhecido neste país e aqui estou para receber amanhã a medalha que me foi conferida, que me vai ser conferida pelo Superior Tribunal Militar. É uma honra que muito me distingue na carreira universitária. Falando em carreira universitária, professor, o senhor já é da carreira docente há muitos anos e bem conhecido no meio jurídico brasileiro na área de direito constitucional. Agora, fora do Brasil também o senhor tem longa carreira como docente, não é isso? Em verdade, eu desenvolvi uma atividade externa, paralela, do ponto de vista da docência universitária, tanto no Brasil como no exterior. Muito mais aqui porque venho forcejando por educar gerações de constitucionalistas desde o meu concurso de cátedra em 1958, na Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. Mas devo dizer que nunca perdi os laços, os vínculos de minha formação acadêmica com o exterior. Tanto que em 1944 a 1945, a convite de Nelson Rockefeller, coordenador dos negócios interamericanos na administração do presidente Roosevelt, num programa de colaboração internacional que buscava vincular as repúblicas americanas com os Estados Unidos, as repúblicas americanas pela sua mocidade acadêmica e no sentido de um aperfeiçoamento da formação democrática. E recebi um convite, ainda muito moço, cursando o terceiro ano da Faculdade de Direito do Ceará. Ainda não havia universidade, mas era uma faculdade de Direito que estava por completar 100 anos de existência. E fui associar-me aos Nieman Fellow, jornalistas americanos da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. E ao mesmo passo que fazia meus estudos de Direito, eu me achava vinculado à imprensa, ao jornalismo. Hoje é a rede muito conhecida, a Rede Povo, jornal, rádio, televisão, e foi uma experiência para mim fundamental para desenvolver laços de cooperação e, ao mesmo tempo, de aprofundar estudos no contato, no intercâmbio com mestres estrangeiros. Por exemplo, na minha época em Harvard, como Nieman Fellow Associate, eu tive a ocasião de travar contato e até frequentar exposições, conferências, palestras, de nomes de alta relevância no meio jurídico e no meio sociológico da época. Conheci então o professor Carl Friedrich, que veio a ser um dos homens mais eminentes na ciência política dos Estados Unidos. Era um professor alemão de Heidelberg, outra universidade a qual eu depois me vinculei a convite do filólogo Harry Meyer. E lá ajudei a fundar com Harry Meyer e o Dr. Friedrich Irman, uma secção de estudos luso-brasileiros no seminário românico
e no Instituto de Intérpretes dessa universidade. Tanto que meu nome consta do Verzeichnis da Universidade de Heidelberg, 1952, 1953, quando eu já era professor catedrático de Sociologia Educacional em Fortaleza e ministrei aulas nos cursos de língua portuguesa e literatura brasileira naquela universidade. O professor Maia foi o fundador e, em seguida, se trasladou para a Universidade de Bonn, onde atuou por muito tempo. E, na mesma época, eu frequentei aulas, já era fui graduado pela Faculdade Nacional de Direito da Universidade do Brasil, e isso aconteceu em 1952. Eu conheci o professor Walter Jelinek, de Direito Administrativo, filho do grande publicista, do grande mestre da teoria geral do Estado, que foi Georg Jelinek. Também nesse período heidelbergiano, eu também frequentei aulas do professor Forsterhoff, Ernst Forsterhoff, um positivista do direito constitucional, muito atuante, muito ligado a um constitucionalista também célebre da Alemanha, Carl Schmitt. E é claro que a minha posição era uma posição muito democrática, muito à esquerda. E os dois professores eram de uma direção muito vinculada ao Estado autoritário, Direito, né? que era uma tradição do Estado alemão. Eu assisti, por exemplo, às conferências do professor Forsterhoff, e ele, eu tomo esse aspecto justamente para mostrar que a Alemanha universitária estava aberta para as correntes, tanto que se poderia chamar, no rótulo ideológico, de direita ou de esquerda. Ali, em Forsterhoff, eu estava em presença de outro professor, de que ele era amigo e discípulo, Carl Schmitt, um dos mais célebres constitucionalistas do século passado. E Forsterhoff, para surpresa minha, estava dando exatamente um curso sobre Rousseau, sobre o contrato social de Rousseau, mas principalmente volvido para a ideia da democracia rousseauiana. E qual era a tese que ele sustentava? Qual era o ponto capital mediante o qual ele dava, do seu ponto de vista, o que ele entendia ser um corretivo para as interpretações de Rousseau? É que Rousseau não era unicamente um teorista da democracia, era, por igual, um teorista do Estado alemão, da dimensão tradicionalmente conhecida no mundo como autoritária, de um Estado forte, de um Estado que acabou sendo aquele totalitário. Mas isso eu compreendi perfeitamente, porque o professor Forsterhoff tiveram dificuldades na Universidade de Heidelberg, exatamente por ser suspeito de professar ideias afins que tiveram feito na formação da doutrina do nacionalsocialismo. E ele foi afastado da universidade, mas logo restaurado, porque o inquérito que se abriu e que foi um desdobramento de Nuremberg, da repressão exatamente ao nacionalsocialismo, verificou que ele procedera unicamente como um homem
ideias. Sem nenhum sentido de proselitismo político. E foi absolvido e voltou, foi restaurada a casa. O que eu não pude nunca concordar é com aquela sustentação de que ele estava realmente a colocar Rousseau na linha ideológica que tantos males produziu do ponto de vista político e gerou tantas avarias ao nome alemão, à cultura alemã, enfim, ao Estado alemão, que foi a experiência nazista ou a experiência hitlerista. Esse é um ponto, portanto, com o qual eu jamais concordaria e ver aquele que me parece ser uma das figuras mais egrégias do constitucionalismo democrático, um dos fundadores da doutrina democrática do Estado moderno e a figura incomparável de Rousseau. Eu acho que a democracia do Estado moderno tem nomes como Locke, como Rousseau e como Montesquieu, tanto para a democracia clássica, a democracia da tripartição de poderes, a democracia representativa, como para e é o caso de Montesquieu e de Locke, como no sentido de uma evolução democrática para uma democracia da igualdade. E essa democracia da igualdade, verdadeiramente, do meu ponto de vista, é professada teoricamente e basicamente e fundamentalmente por Rousseau. De modo que nós não podemos diminuir nem dar-lhe uma conotação totalitária. O senhor acha que essa sua experiência, então, com a Alemanha e tramitando com os Estados Unidos, facilita realmente a forma como o senhor enxerga, como o senhor vê as coisas? Eu sou um homem do Estado social, quer dizer, um homem que tem procurado na cátedra, na obra já produzida, nas preleções da minha cátedra, em tudo quanto escrevo, em tudo quanto propago em matéria de ideias políticas, é formar gerações no caminho de uma democracia social, um constitucionalismo da liberdade e da igualdade. Os dois polos que convergem e não se podem desmembrar. E o desmembramento causa a crise, e a crise põe em risco todo o edifício da democracia que buscamos com paciência, ao curso de vários séculos, formar, desenvolver e consolidar. E isso me parece ser um verdadeiro objetivo de um democrata que tenha sempre como uma constante na sua propagação de ideias essa direção e não compromisso, quer com a o extremismo ideológico, tanto faz, segundo essa linguagem corrente, esquerdista ou direitista, bolchevista, comunista, fascista, nazista, nada disso. O caminho, até hoje estou já às vésperas dos meus 90 anos, e sempre tenho dito, se eu estou afastado da cátedra, é porque a lei me afastou. Mas eu estou sempre fazendo conferências, sempre aceitando preleções, enquanto a minha idade e a minha saúde consentirem, no sentido de ajudar a que as novas gerações acadêmicas, universitárias, tenham a sua preparação sempre no sentido do equilíbrio, no sentido de uma ideia social e uma ideia libertária. Eu acho que os libertadores
deve ter sempre uma formação constitucional e que essa formação constitucional siga a trilha do Estado social. Nem Estado socialista, nem no sentido totalitário, nem Estado direitista no sentido fascista ou nazista, etc. Eu acho que a história ultrapassou essas duas modalidades e que o porvir, quer dizer, para a nossa vocação democrática e a nossa necessidade de estabelecer um Estado democrático tem que ser necessariamente um Estado social. Qualquer afastamento ou qualquer corte, qualquer discrepância, qualquer nesse sentido, pode nos levar a caminhos errados e, naturalmente, aprofundar a crise que nós hoje atravessamos. De modo que a minha vocação acadêmica, profissional, do magistério, sempre foi no sentido de educar para a liberdade, educar para a democracia, educar para os direitos fundamentais, educar, enfim, para que tenhamos uma consciência de fraternidade e de convivência debaixo da tríade da Revolução Francesa, que foi liberdade, igualdade e fraternidade. Quero agradecer ao professor Paulo Bonavides pela sua presença aqui no Diálogo Aberto, professor que será agraciado amanhã com a medalha do Mérito Judiciário Militar no STM. Muito obrigado a todos e até um próximo Diálogo Aberto.